Conduzidos à força. Diário do Comércio, 24 de setembro de 2012. Abortismo, casamento gay, cotas raciais, desarmamento civil, regulamentos ecológicos draconianos, liberação das drogas, controle estatal da conduta religiosa, redução da idade de consentimento sexual para 12 anos ou menos. Tais são, entre alguns outros, os ideais que fazem bater mais forte o coração de estudantes, professores, políticos, jornalistas, ongueiros, empresários esclarecidos, entre aspas, e demais pessoas que monopolizam o debate público neste país. Nenhuma dessas propostas veio do povo brasileiro ou de qualquer outro povo. Nenhuma delas tem a sua aprovação. Isso não importa. Elas vêm sendo e continuarão sendo impostas de cima para baixo, aqui como em outros países, mediante conchavos parlamentares, expedientes administrativos, calculados para contornar o debate legislativo, propaganda maciça, boicote e repressão explícita de opiniões adversas e, last not least, farta distribuição de propinas, muitas delas sob a forma de verbas de pesquisa, oferecidas a professores e estudantes sob a condição de que cheguem às conclusões politicamente desejadas. De onde vêm essas ideias? De onde vêm essas ideias, a técnica com que se disseminam e o dinheiro que subsidia a sua implantação forçada? A fonte desses três elementos é única e sempre a mesma, a elite bilionária fabiana e globalista que domina a rede bancária mundial e tem nas suas mãos o controle das economias de dezenas de países, assim como da totalidade dos organismos internacionais reguladores. Nada nos seus planos e ações é secreto, apenas para perceber a unidade de um empreendimento cuja implementação se estende por todo um século e abrange as contribuições de milhares de colaboradores altamente preparados, uma pleiade de gênios das humanidades e das ciências, é preciso reunir e estudar uma massa de fatos e documentos que está infinitamente acima das capacidades da população em geral, aí incluído o proletariado intelectual das universidades e da mídia, onde esse mesmo empreendimento colhe o grosso da sua militância e dos seus idiotas úteis. Em geral, nem seus adeptos e servidores, nem a população que se horroriza ante os resultados visíveis da sua política, tem a menor ideia de quem é o agente histórico por trás do processo. Os primeiros deixam-se levar pelo atrativo aparente das metas nominais proclamadas e acreditam piamente, ó céus, estar lutando contra a elite capitalista. A população vê o mundo piorando e de vez em quando se revolta contra esta ou aquela mudança em particular, contra a qual brande em vão os mandamentos da moralidade tradicional, sem que nem em sonhos lhe ocorra a suspeita de que essas reações pontuais e esporádicas já estão previstas no esquema de conjunto e canalizadas de antemão no sentido dos resultados pretendidos pela elite iluminada. Para explicar a confortável invisibilidade que, após décadas de ação ostensiva em todo o mundo, o mais ambicioso projeto revolucionário de todos os tempos continua desfrutando, não é preciso nem mesmo apelar ao famoso adágio esotérico de que o segredo se protege a si mesmo. No meio do quadro há, é claro, alguns segredos, bem como a supressão de notícias indesejáveis ordenada desde muito alto e praticada com notável subserviência pela classe jornalística. Mas esses não são nem de longe os fatores decisivos. O que tem feito das populações as vítimas inermes de mudanças que elas não desejam nem compreendem são três fatores. A luta desigual entre uma elite intelectual e financeira altissimamente qualificada e a massa das pessoas que não recebem informação nem educação senão dessa mesma fonte. B. A continuidade do projeto ao longo de várias gerações, transcendendo o horizonte de visão histórica de cada uma delas. C. A prodigiosa flexibilidade das concepções fabiano-globalistas cuja unidade reside inteiramente em objetivos de longuíssimo prazo e que, na variedade das situações imediatas, sabem se adaptar camaleonicamente às mais diversas exigências ideológicas, culturais e políticas, sem nenhum dogmatismo, sem nada daquela rigidez paralisante dos velhos partidos comunistas. Para enxergar a unidade e a coerência por trás da diversidade alucinante das ações empreendidas por essa elite em todo o mundo ocidental, é preciso, além da massa de dados, alguns conceitos descritivos que o cientista social, entre aspas, vulgar, ignora por completo. É preciso saber, por exemplo, que as nações e as classes não são nunca sujeitos a agentes da história, mas apenas o recipiente com que os verdadeiros agentes injetam no corpo do tempo a substância ativa dos seus planos e decisões. Isto deveria ser óbvio, mas quem, numa intelectualidade acadêmica intoxicada de mitologia marxista ou em parte de formalismo doutrinário liberal conservador, entende que só grupos e entidades capazes de durar inalteradamente ao longo das gerações, podem ter a veleidade de conduzir o processo histórico? Entre esses grupos destacam-se, é claro, as famílias dinásticas, de origem nobre ou não, que hoje constituem o núcleo vivo da elite globalista. Quando essas famílias têm a seu serviço a classe acadêmica mundial, os organismos reguladores internacionais, o grosso das empresas de mídia, a rede planetária de ONGs e, por meio destas, até a massa de militantes enragés que imaginam combater aqueles que, na verdade, os dirigem, quem pode resistir a tanto poder concentrado? De certo, só os dois esquemas globalistas concorrentes, o russo, o chinês e o islâmico. Mas o mundo melhor, que prometem, não é nem um pouco mais humano, nem mais livre do que aquele para o qual a elite fabiana está nos conduzindo à força. Da servidão hipnótica. O Globo, 15 de julho de 2000.
Boa parte do noticiário da semana passada descreveu os debates sobre a passeata gay em Roma como um confronto entre o movimento homossexual e a extrema-direita. É típico exemplo de manipulação de vocabulário, que adotada em escala mundial, tem mais força persuasiva do que qualquer argumentação ou campanha de publicidade explícita. O deslocamento semântico da extrema-direita cada vez mais para o centro visa criar na opinião pública, por meio da sugestão irracional repetida, uma associação entre a imagem hedionda do nazifascismo e a de qualquer resistência, por mais mínima e discreta, que se opõe aos caprichos e exigências da militância em rage. Extremismo é, por definição, o emprego de meios violentos para impor mudanças ainda mais violentas, como, por exemplo, leis raciais darwinistas ou a supressão forçada da religião. Quando a imprensa em massa, com maior ar de inocência, passa a chamar de extremista, qualquer cidadão pacífico que se apega aos mandamentos de sua velha religião, em vez de curvar-se com veloz solicitude às exigências repentinas de revolucionários histéricos, estamos diante de um caso óbvio de manipulação, destinado a forçar a rápida implantação de novos hábitos e valores por meio do engodo, eludindo os riscos do debate honesto e franco. Se alguém dissesse com todas as sílabas que ser contra casamentos de machos com machos é nazismo, a mentira grotesca se denunciaria no ato. Embutida em frase de noticiário, passa como obviedade inofensiva. Repetido o truque algumas vezes, já se pode proclamá-la em voz alta sem risco de contestação. O hábito introjetado bloqueia as objeções conscientes. A maior parte da humanidade não tem defesa contra esse ardil. Espremidos entre a hipótese de ceder às novas palavras de ordem e a de tornar-se suspeitos de nazismo, quantos cidadãos terão o tempo e a prudência de tomar um recuo, de rejeitar a formulação do problema, de desmontar a armadilha lógica preparada para limitar sua visão dos fatos e sua capacidade de escolha? A maioria simplesmente aceitará a opção que lhe impõem. É verdade que cada concessão isolada significa pouco, mas o efeito acumulado de milhares de pequenas concessões é o comprometimento integral da alma. A completa abdicação do juízo crítico não se pode nem chamar isso de servidão voluntária, é a servidão hipnótica. Uma imprensa que submete seus leitores a esse tratamento não tem a menor ideia de que sejam democracia e liberdade de opinião, pois se esforça para liquidá-las no ato mesmo em que alardeia defendê-las. Não há debate possível sem um acesso consciente aos problemas em disputa. Tanto quanto a censura ostensiva, a transferência proposital das escolhas para o reino nebuloso das reações inconscientes é um abuso de autoridade, uma prepotência cínica que suprime o direito de saber, fundamento do direito de opinar. A falsa rotulação do extremismo é só um exemplo entre milhares. Ninguém hoje em dia pode dizer um cidadão livre e responsável, apto a votar e discutir como gente grande, se não está informado das técnicas de manipulação da linguagem da consciência que certas forças políticas usam para ludibriá-lo numa agressão mortal à democracia e à liberdade. Essas técnicas são de emprego maciço, constante e pertinaz nos meios de comunicação e nas escolas. Apesar de sua imensa variedade, todas têm por princípio básico a distração induzida, o bloqueio sutil do julgamento consciente. Opiniões que, expostas com nitidez, suscitariam a mais obstinada oposição, são facilmente aceitas quando apresentadas de maneira implícita e envoltas numa névoa de desatenção. Há publicações inteiras, programas de TV inteiros, livros didáticos inteiros que são de ponta a ponta de desatenção planejada. Até a década de 1970, quando a maior parte das técnicas a que me refiro estava ainda em fase de estudos em laboratório, os intelectuais se interessavam pelo assunto, investigavam, discutiam a imoralidade e a periculosidade da ameaça iminente que representavam para a democracia. Charles Morgan deu o alarma em Liberties of the Mind. Aldous Huxley em Regresso ao Admirável Mundo Novo. Arthur Koestler, Koestler, promoveu congressos internacionais para discutir o perigo. Ivan Illich fez pesquisas memoráveis sobre a manipulação das consciências pelo establishment médico e educacional. De súbito, as discussões cessaram e as técnicas denunciadas foram entrando uma a uma, sem a menor resistência no uso cotidiano de jornais, escolas, canais de TV. Não é de estranhar que essa mudança tenha sido acompanhada de um vasto recrutamento de intelectuais progressistas para organismos internacionais, ONGs, serviços secretos e outras entidades interessadas em conduzir a discreta mutação psíquica dos povos. Hoje, praticamente não há mais intelectuais independentes. Todos se cansaram de interpretar o mundo e aceitaram ser bem pagos para transformá-lo. A elite de intelectuais ativistas que hoje manejam os cordões é tão cínica que chega a inventar as mais artificiosas justificativas ideológicas dessa manobra maquiavélica. É inútil argumentar racionalmente, proclama Richard Rorty. Tudo o que podemos fazer, diz ele, é incultar sutilmente nas pessoas os nossos modos de falar. E Antônio Gramsci, antecipando-se aos tempos, já tinha criado toda uma teoria de revolução passiva para demonstrar que a sonsa indiferença de multidão distraída vale por adesão explícita e basta para provar que a tomada do poder pelos comunistas foi uma escolha democrática do povo.
Como não enxergar, então, a dose extraordinária de malícia, de presunção arrogante, de desprezo pela liberdade de consciência que há nessas doutrinas de farsantes e tirantes? 3. Mentalidade. A mentalidade revolucionária. Diário do Comércio, 16 de agosto de 2007. Desde que se espalhou por aí que estou escrevendo um livro chamado A Mente Revolucionária, tenho recebido muitos pedidos de uma explicação prévia quanto ao fenômeno designado nesse título. A mente revolucionária é um fenômeno histórico perfeitamente identificável e contínuo, cujos desenvolvimentos ao longo de 5 séculos podem ser rastreados numa infinidade de documentos. Esse é o assunto da investigação que me ocupa desde alguns anos. Livro não é talvez a expressão certa, porque tenho apresentado alguns resultados desse estudo em aulas, conferências e artigos e já nem sei se algum dia terei forças para reduzir esse material enorme a um formato impresso identificável. A mente revolucionária é o nome do assunto e não necessariamente de um livro, ou 2 ou 3. Nunca me preocupei muito com a formatação editorial daquilo que tenho a dizer. Investigo os assuntos que me interessam e quando chego a algumas conclusões que me parecem razoáveis, transmito-as oralmente ou por escrito conforme as oportunidades se apresentam. Transformar isso em livros é uma chatice que se eu pudesse deixaria por conta de um assistente. Como não tenho nenhum assistente, vou adiando esse trabalho enquanto posso. A mente revolucionária não é um fenômeno essencialmente político, mas espiritual e psicológico, se bem que seu campo de expressão mais visível e seu instrumento fundamental seja a ação política. Para facilitar as coisas, usa as expressões mente revolucionária e mentalidade revolucionária para distinguir entre o fenômeno histórico concreto com toda a variedade de suas manifestações e a característica essencial e permanente que permite apreender a sua unidade ao longo do tempo. Mentalidade revolucionária é o estado de espírito permanente ou transitório no qual o indivíduo ou grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade, se não a natureza humana em geral, por meio da ação política, e acredita que como agente ou portador de um futuro melhor, está acima de todo julgamento pela humanidade presente ou passada, só tendo satisfações a prestar ao tribunal da história. Mas o tribunal da história, por definição, é a própria sociedade futura que esse indivíduo ou grupo diz representar no presente, e como essa sociedade não pode testemunhar ou julgar senão através desse seu mesmo representante, é claro que este se torna assim não apenas o único juiz soberano de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade, passada, presente ou futura, habilitada a acusar e condenar todas as leis, instituições, crenças, valores, costumes, ações e obras de todas as épocas, sem poder ser, por sua vez, julgado por nenhuma delas, ele está tão acima da humanidade histórica que não é inexato chamá-lo de super-homem. A autoglorificação do super-homem, a mentalidade revolucionária, é totalitária e genocida em si, independentemente dos conteúdos ideológicos que se preenchem em diferentes circunstâncias e ocasiões. Recusando-se a prestar satisfações senão um futuro hipotético de sua própria invenção e firmemente disposto a destruir pela astúcia da força, ou pela força, todo obstáculo que se oponha à remoldagem do mundo à sua própria imagem e semelhança, o revolucionário é o inimigo máximo da espécie humana, perto do qual os tiranos e conquistadores da antiguidade impressionam pela modéstia das suas pretensões e por uma notável circunspecção no emprego dos meios. O advento do revolucionário é o primeiro plano do cenário histórico, fenômeno que começa a perfilar-se por volta do século XV e se manifesta com toda clareza no final do século XVIII, e inaugura a era do totalitarismo, das guerras mundiais e do genocídio permanente. Ao longo de 2 séculos, os movimentos revolucionários, as guerras empreendidas por eles e o morticínio de populações civis necessário à consolidação do seu poder mataram muito mais gente do que a totalidade dos conflitos bélicos, epidemias, terremotos e catástrofes naturais de qualquer espécie desde o início da história do mundo. O movimento evolucionário é o flagelo maior que já se abateu sobre a espécie humana desde o seu advento sobre a Terra. A expansão da violência e genocídio e a imposição de restrições cada vez mais sufocantes à liberdade humana acompanham par e passo a disseminação da mentalidade revolucionária entre faixas cada vez mais amplas da população, pela qual massas inteiras se imbuem do papel de juízes vingadores nomeados pelo Tribunal do Futuro e concedem a si próprios o direito à prática de crimes imensuravelmente maiores do que todos aqueles que a promessa revolucionária alega extirpar. Mesmo se não levarmos em conta as matanças deliberadas e considerarmos apenas a performance revolucionária desde o ponto de vista econômico, nenhuma outra causa social ou natural criou jamais tanta miséria e provocou tantas mortes por desnutrição quanto os regimes revolucionários da Rússia, da China e de vários países africanos. Qualquer que venha a ser o futuro da espécie humana e quaisquer que sejam as nossas concepções pessoais a respeito, a mentalidade revolucionária tem de ser extirpada radicalmente do repertório das possibilidades sociais e culturais admissíveis antes que, de tanto forçar o nascimento de um mundo supostamente melhor, venha fazer dele um gigantesco aborto e do trajeto milenar da espécie humana sobre a Terra uma história sem sentido coroada por um final sangrento. Embora as distintas ideologias revolucionárias sejam todas em maior ou menor medida ameaçadoras e daninhas, o mal delas não reside tanto no seu conteúdo específico ou nas estratégias de que servem para realizá-lo, quanto no fato mesmo de serem revolucionárias no sentido aqui definido. O socialismo e o nazismo são revolucionários não porque propõem respectivamente o predomínio de uma classe ou de uma raça, mas porque fazem dessas bandeiras os princípios de uma remodelagem radical não só da ordem política, mas de toda a vida humana. Os malefícios que prenunciam se tornam universalmente ameaçadores porque não se apresentam como respostas locais às situações momentâneas, mas como mandamentos universais imbuídos de autoridade de refazer o mundo segundo o molde de uma hipotética perfeição futura.
A Ku Klux Klan é tão racista quanto o nazismo, mas não é revolucionária, porque não tem nenhum projeto de alcance mundial. Por essa razão, seria ridículo compará-la em periculosidade ao movimento nazista. Ela é um problema policial puro e simples. Por isso mesmo é preciso enfatizar que o sentido aqui atribuído ao termo revolução é ao mesmo tempo mais amplo e mais preciso do que a palavra tem em geral na historiografia e nas ciências sociais presentemente existentes. Muitos processos sociopolíticos usualmente denominados revoluções não são revolucionários de fato, porque não participam da mentalidade revolucionária, não visam a remodelagem integral da sociedade, da cultura e da espécie humana, mas se destinam unicamente à modificação de situações locais e momentâneas, idealmente para melhor. Não é necessariamente revolucionário, por exemplo, a rebelião política destinada apenas a romper os laços entre um país e o outro. Nem é revolucionária simples derrubada de um regime tirânico com o objetivo de nivelar uma nação às liberdades já desfrutadas pelos povos em torno. Mesmo que esses empreendimentos empreguem recursos bélicos de larga escala e provoquem modificações espetaculares, não são revoluções porque nada ambicionam senão a correção de males imediatos ou mesmo o retorno a uma situação anterior perdida. O que caracteriza inconfundivelmente o movimento revolucionário é que sobrepõe a autoridade de um futuro hipotético ao julgamento de toda espécie humana presente ou passada. A revolução é, por sua própria natureza, totalitária e universalmente expansiva. Não há aspecto da vida humana que não pretenda submeter ao seu poder. Não há região do globo a que não pretenda estender os tentáculos da sua influência. Se nesse sentido vários movimentos político-militares de vastas proporções devem ser excluídos do conceito de revolução, devem ser incluídos nele em contrapartida vários movimentos aparentemente pacíficos de natureza puramente intelectual e cultural, cuja evolução no tempo os leve a constituir-se em poderes políticos com pretensões de impor universalmente novos padrões de pensamento e conduta por meios burocráticos, judiciais e policiais. A rebelião húngara de 1956, ou a derrubada do presidente brasileiro João Goulart, nesse sentido, não foram revoluções de maneira alguma, nem o foi a independência americana, um caso especial que teria de explicar num outro artigo, mas sem dúvida são movimentos revolucionários o darwinismo e o conjunto de fenômenos pseudo-religiosos conhecido como Nova Era. Todas essas distinções terão de ser explicadas depois em separado e estão sendo citadas aqui só a título de amostra. Direita versus esquerda. Entre outras confusões que este estudo desfaz está aquela que reina nos conceitos de esquerda e direita. Essa confusão nasce do fato de que essa dupla de vocábulos é usada por sua vez para designar duas ordens de fenômenos totalmente distintos. De um lado a esquerda é a revolução em geral e a direita a contra-revolução. Não parecia haver dúvida quanto a isso no tempo em que os termos eram usados para designar as duas alas dos estados gerais. A evolução dos acontecimentos, porém, fez com que o próprio movimento revolucionário se apropriasse dos dois termos, passando a usá-los para designar suas subdivisões internas. Os girondinos, que estavam à esquerda do rei, tornaram-se à direita da revolução, na mesma medida em que, decapitado o rei, os adeptos do antigo regime foram excluídos da vida pública e já não tinham direito a uma denominação política própria. Essa retratação do direitismo, admissível mediante a atribuição do rótulo de direita a uma das alas da própria esquerda, tornou-se depois um mecanismo rotineiro do processo revolucionário. Ao mesmo tempo, remanescentes contra-revolucionários genuínos foram frequentemente obrigados a aliar-se à direita revolucionária e a confundir-se com ela para poder conservar alguns meios de ação no quadro criado pela vitória da revolução. Para complicar mais as coisas, uma vez excluída a contra-revolução do repertório das ideias politicamente admissíveis, o ressentimento contra-revolucionário continuou existindo como fenômeno psicossocial e muitas vezes foi usado pela esquerda revolucionária como pretexto e apelo retórico para conquistar para sua causa faixas de população arraigadamente conservadores e tradicionalistas revoltadas contra a direita revolucionária imperante no momento. O apelo do MST à nostalgia agrária, ou a retórica pseudo-tradicionalista adotada aqui e ali pelo fascismo, fazem esquecer a índole estritamente revolucionária desses movimentos. O próprio Mao Tse-tung foi tomado durante algum tempo como um reformador agrário tradicionalista. Também não é preciso dizer que nas disputas internas do movimento revolucionário, as facções em luta com frequência se acusam mutuamente de direitistas ou reacionárias. A retórica nazista, que professava destruir ao mesmo tempo a reação e o comunismo, correspondeu no lado comunista o duplo e sucessivo discurso que primeiro tratou os nazistas como revolucionários primitivos e anárquicos e depois como adeptos da reação empenhados em salvar o capitalismo contra a revolução proletária. Os termos esquerda e direita só têm sentido objetivo quando usados na sua acepção originária de revolução e contra-revolução, respectivamente. Todas as outras combinações de significados são arranjos ocasionais que não têm alcance descritivo, mas apenas uma utilidade oportunística, como símbolos da unidade de um movimento político e signos demonizadores de seus objetos de ódio. Nos Estados Unidos, o termo direita é usado ao mesmo tempo para designar os conservadores em sentido estrito, contra-revolucionários até a medula, e os globalistas republicanos de direita da Revolução Mundial. Mas a confusão existente no Brasil é muito pior, onde a direita contra-revolucionária não tem nenhuma existência política e o nome que a designa é usada pelo partido governante para nomear qualquer oposição que lhe venha desde dentro mesmo dos partidos de esquerda, ao passo que a oposição de esquerda o emprega para rotular o próprio partido governante.
Para mim está claro que só se pode devolver a esses termos algum valor descritivo objetivo, tomando como linha de demarcação o movimento revolucionário como um todo, e opondo-lhe a direita contra-revolucionária, mesmo onde esta não tenha expressão política e seja apenas um fenômeno cultural. A essência da mentalidade contra-revolucionária ou conservadora é a aversão a qualquer projeto de transformação abrangente, a recusa obstinada de intervir na sociedade como um todo, o respeito quase religioso pelos processos sociais regionais e espontâneos e de longo prazo, a negação de toda autoridade aos porta-vozes do mundo do futuro hipotético. Nesse sentido, o autor dessas linhas é estritamente conservador, entre outros motivos, porque acredita que só o ponto de vista conservador pode fornecer uma visão realista do processo histórico, já que se baseia na experiência do passado e não em conjeturações de futuro. Toda historiografia revolucionária é fraudulenta na base, porque interpreta e distorce o passado segundo o molde de um futuro hipotético e, aliás, indefinível. Não é uma coincidência que os maiores historiadores de todas as épocas tenham sido sempre conservadores. Se considerada em si mesma um dos valores que defende a mentalidade contra-revolucionária, deve ser chamada propriamente conservadora. É evidente que, do ponto de vista das suas relações com o inimigo, ela é estritamente reacionária. Se reacionária é reagir da maneira mais intransigente e hostil à ambição diabólica de mandar no mundo. Ainda a mentalidade revolucionária. Em acréscimo ao meu artigo de 16 de agosto, voltando aqui, né? Ainda a mentalidade revolucionária, Diário do Comércio, editorial, 10 de outubro de 2007. Em acréscimo ao meu artigo de 16 de agosto, eis aqui mais alguns traços que definem a mentalidade revolucionária. 1. O revolucionário não entende a injustiça e o mal como fatores inerentes à condição humana, que podem ser atenuados, mas não eliminados, e sim como anomalias temporárias criadas por uma parcela da humanidade. Parcela, os burgueses, os judeus, os cristãos, etc., que pode ser localizada e punida, extirpando-se destarte a raiz do mal. 2. A parcela culpada espalha o mal e o pecado por meio do exercício de um poder econômico, político, militar e cultural. Logo, deve ser eliminada por meio de um poder superior, o poder revolucionário criado deliberadamente para esse fim. 3. O poder maligno domina a sociedade como um todo, moldando-a à imagem e semelhança de seus interesses, fins e propósitos. A erradicação do mal deve tomar, portanto, a forma de uma reestruturação radical da ordem social inteira. Nada pode permanecer intocado. O poder revolucionário, como o Deus da Bíblia, faz novas todas as coisas. Não há limites para a abrangência e profundidade da ação revolucionária. Ela pode atingir mesmo as vítimas da situação anterior, acusando-as de ter se habituado ao mal a ponto de se tornar suas cúmplices e por isso necessitar de castigo purificador, tanto ou quase tanto quanto os antigos donos do poder. 4. Embora causado por uma parcela determinada da espécie humana, o mal se espalha tão completamente por toda parte que se torna difícil conceber a vida sem ele. A nova sociedade de ordem, justiça e paz não pode, portanto, ser imaginada senão em linhas muito gerais, tão diferente ela será de tudo o que existiu até agora. O revolucionário não tem, pois, a obrigação nem mesmo a possibilidade de expor de maneira clara e detalhada o plano da nova sociedade, muito menos de provar sua viabilidade ou demonstrar em termos de relação custo-benefício, as vantagens da transformação. Essas são dadas como premissas fundantes, de modo que a exigência de provas é impugnada automaticamente como subterfúgio para evitar a mudança e condenada ipso facto como elemento a ser eliminado. A revolução é fundamento de si própria e não pode ser questionada de fora. 5. Embora conhecida apenas como uma imagem muito geral e vaga, a sociedade futura coloca-se por isso acima de todos os julgamentos humanos e se torna ela própria a premissa fundante de todos os valores, de todos os juízos, de todos os raciocínios. Uma consequência imediata disso é que o futuro, não tendo como ser concebido racionalmente, só pode ser conhecido por meio da sua imagem na ação revolucionária presente, ação que por isto mesmo se subtrai por sua vez a qualquer julgamento humano, exceto dos líderes revolucionários que a encarnam e personificam. Mas mesmo estes podem representá-la de maneira imperfeita por serem filhos da velha sociedade e carregar em si, ao menos parcialmente, os germes do antigo mal. A autoridade intelectual e profética dos líderes revolucionários é, portanto, provisória e só dura enquanto eles têm o poder material de assegurá-la. A condição de guia dos povos em direção ao futuro beatífico é, pois, incerta e irrevogável, conforme as irregularidades do percurso revolucionário. Os erros e crimes do líder caído não podendo ser imputados à sociedade futura, nem ao processo revolucionário enquanto tal, nem ao movimento como um todo, só podem ser explicados, portanto, como um efeito residual do passado condenado. O revolucionário, por definição, só peca por não ser revolucionário o bastante. A ilusão corporalista, Jornal do Brasil, 4 de dezembro de 2008. O que separa da humanidade normal os abortistas, gaysistas, globalistas, marxistas, liberais materialistas e outras criaturas afetadas de mentalidade revolucionária não é uma questão de opinião ou crença, é uma diferença mais profunda de ordem imaginativa e afetiva. Aristóteles já ensinava, e a experiência de 24 séculos não cessa de confirmar, que a inteligência humana não forma conceitos diretamente desde os objetos da percepção sensível, mas desde as formas conservadas na memória e alteradas pela imaginação.
Isso quer dizer que aquilo que escape dos limites do seu imaginário será, para você, perfeitamente inexistente. O imaginário, por sua vez, não reflete somente as disposições do indivíduo, mas os esquemas linguísticos e simbólicos transmitidos pela cultura. A cultura tem o poder de moldar o imaginário individual, ampliando-o ou circunscrevendo-o, tornando-o mais luminoso ou mais opaco. O imaginário da espécie humana, quase inteira, ao longo dos milênios, foi formado por influências culturais que o convidavam a conceber o universo físico como uma parte apenas da realidade total. Para além do círculo da experiência imediata, existia uma variedade de outras dimensões possíveis, ocupando um território imensurável entre o infinito e o finito, a eternidade e o instante que passa. A partir do momento em que o universo cultural passou a girar em torno da tecnologia e das ciências naturais, com a exclusão concomitante de outras perspectivas possíveis, era inevitável que o imaginário das multidões fosse se limitando cada vez mais aos elementos que pudessem ser expressos em termos da ação tecnológica e dos conhecimentos científicos disponíveis. Gradativamente, tudo que escape desses dois parâmetros vai perdendo força simbolizante e acaba sendo reduzido à condição de produto cultural ou crença, sem mais nenhum poder de preensão sobre a realidade. O empobrecimento do imaginário é ainda agravado pela crescente devoção pública ao poder da ciência e da tecnologia, depositárias de todas as esperanças e detentoras, por isso mesmo, de toda a autoridade. Isso não quer dizer que as dimensões supramateriais desapareçam de todo, mas elas só se tornam acessíveis ao imaginário popular quando traduzidas em termos de simbologia tecnológica e científica. Daí a moda da ficção científica dos extraterrestres e dos deuses astronautas. Mas é claro que essa tradução não é uma verdadeira abertura para as dimensões espirituais, e sim apenas a sua redução caricatural à linguagem do imediato e do banal. Uma das consequências disso é que o corpo, milenarmente compreendido como um aspecto entre outros na estrutura da individualidade, passou a ser não apenas o seu centro, mas o limite último das suas possibilidades. Aquelas potências do ser humano que só aparecem quando é confrontado com a dimensão da infinitude e da eternidade, tornam-se absolutamente inacessíveis e passam a ser explicadas como crenças culturais de épocas extintas com a conotação de atraso e barbarismo. Daí também que as mais hediondas realizações da sociedade tecnológica, como a guerra total e o genocídio, tenham de ser explicadas de maneira invertida e totalmente irracional, como resíduos de épocas incivilizadas em vez de criações originais e típicas da nova cultura. O formador de opinião dos dias que correm é incapaz de perceber a diferença específica entre o totalitarismo moderno e as formas imensuravelmente mais brandas de tirania e opressão conhecidas na Antiguidade e na Idade Média. Para ele, o Gulag e Auschwitz são a mesma coisa que a Inquisição. Quando lhe demonstramos que as formas extremas de controle totalitário da conduta individual eram perfeitamente desconhecidas em toda parte antes do século XIX, ele sente aquele mal-estar de quem vê o chão abrir-se sob seus pés. Então muda de conversa imediatamente ou nos amaldiçoa como fanáticos fundamentalistas. As setas do mal. As setas, A-S-C-E-T-A-S, as setas do mal. Líder, L-E-A-D-E-R, Porto Alegre, número 21, 25 de dezembro de 2001. Enquanto heróis da saga revolucionária Che Guevara e Osama Bin Laden assemelham-se em pelo menos um ponto essencial, no qual sua autoimagem se confunde com sua imagem pública. Enquanto heróis da saga revolucionária, Che Guevara e Osama Bin Laden assemelham-se em pelo menos um ponto essencial, no qual sua autoimagem se confunde com sua imagem pública. Quero dizer que algo que eles acreditam piamente de si mesmos coincide com algo que sua plateia acredita piamente a respeito deles. Como todas as vidas de revolucionários modernos, sem exceção, as desses dois compõem-se essencialmente de um auto-engano pessoal transfigurado em lenda mundial pelo efeito amplificador da propaganda, seja propaganda organizada da esquerda militante, seja propaganda informal da mídia simpática. A crença pessoal que me refiro, que ambos expressaram abundantemente por atos e palavras, não se tratando aqui de uma interpretação minha, mas da simples constatação de um fato, é a seguinte: exatamente como os heréticos da seita do livre espírito, estudados por Norman Cohn em The Pursuit of the Millennium, um e outro acreditam-se tão profundamente, tão essencialmente identificados a uma causa superiormente justa e nobre, que mesmo seus pecados mais flagrantes e seus crimes mais hediondos lhes parecem resgatados de antemão pela unção incondicional de uma divindade legitimadora. Pouco importa que essa divindade seja, num deles, só informalmente teológica, a história, o progresso, a revolução, e só no outro expressamente teológica. Em ambos os casos, há o apelo a uma fonte suprema da autoridade que consagra o mal como bem. Mas não é que se coloque acima do bem e do mal, no sentido da amoralidade aristocrática do super-homem de Nietzsche ou de amoralista de Gide, G-I-D-E. Ao contrário, identificaram-se de tal modo com o que lhes parece o bem, que mesmo o mal que praticam se transfigura a seus olhos automaticamente em bem. Atingiram, enfim, a seus próprios olhos o estágio divino da impecância essencial.
Daí que neles a total falta de escrúpulos e a prática costumeira da violência criminosa coexistam sem maiores problemas com uma fé perfeitamente sincera na própria bondade e santidade até, implícita em Guevara, ostensiva em Osama. E nada de confundi-los, por favor, com o farsante vulgar, o santarrão de opereta. Este é cômico, porque nele os traços incompatíveis são mantidos juntos pela solda bem frágil da hipocrisia. No fundo, ele tem consciência da sua falsidade e, pego de jeito, pode ser desmascarado perante a si mesmo. No herói revolucionário, a mentira existencial tomou por completo, aliás, o lugar da consciência numa espécie de sacrifício ascético. A divindade macabra, ante cujo altar se consuma esse sacrifício, responde então ao postulante. Ao contrário do mentiroso comum, que se enfraquece pela falsidade da sua posição, o asceta do mal ganha redobrado vigor a cada nova abjuração da verdade, tornando-se no cume da sua antirrealização espiritual, capaz de projetar hipnoticamente sua imagem sobre as multidões. Daí uma segunda semelhança. No paroxismo do culto idolátrico, militantes e simpatizantes chegam a ver em seus ídolos presenças divinas ou ao menos proféticas. Expressando uma convicção coletiva bem disseminada hoje em dia, Frei Beto nivelou ostensivamente Che Guevara a Jesus Cristo e Arnaldo Jabor denominou Osama de Maomé II.